outra palavra, João capítulo 19. Porque dito isto, eu tenho tido uma percepção, meus amigos, de que muitos cristos, não se assustem, isso é bíblico, muitos cristos têm sido apresentados para a igreja. Só que eu quero que você entenda que no meio da multidão dos falsos cristos não há o verdadeiro. Não é sobre olhar para muitos tentando encontrar quem é o de verdade, porque Jesus, ele é incomparável. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Jesus, ele é incomparável. Então, Cristo revelado não tem a ver com a aparência dele. Cristo revelado tem a ver com a essência do que ele manifesta no meio da sua igreja, no meio de um povo que diz que ama Jesus e que o deseja mais do que tudo, e que assim deveria ser a nossa vida. Mas, irmão, sabe qual é o problema? É que eu e você paramos de sujar as nossas mãos para cavar o tesouro e achar a simplicidade, porque hoje a gente prefere que outros façam isso, porque nós não queremos ter as mãos sujas. Nós preferimos receber aquilo que eu deveria estar buscando. E, irmãos, eu posso aqui te dar uma palavra, eu posso aqui te dar uma profecia, eu posso aqui trazer uma revelação, mas eu não posso te dar algo chamado presença. E o que muda a nossa vida não é a revelação que trazem, não é a profecia que liberam, não é a palavra que prega. O que traz mudança é quando tudo isso me leva para um lugar chamado presença. E onde a presença de Deus se manifesta, a mudança acontece na vida do homem. Muitos não mudaram de vida, irmãos, porque estão procurando um Cristo complexo, porque estão procurando um Cristo erudito, porque estão procurando um Cristo que se assemelha às mentes brilhantes desse mundo. Mas eu quero dizer a você que o Cristo simples é extraordinariamente incomparável. Você pode buscar em muitos lugares, mas você não vai achar em outro lugar que não seja no baú da simplicidade. Não adianta, é só nesse lugar. Mas o que é que eu faço, pastor? É simples. Entra no teu quarto, fecha a porta, ajeita a sobrancelha. Se tu tiver cabelo, ajeita o cabelo e diz assim: Jesus, eu estou aqui. E o que é que vai acontecer, pastor? Eu não sei. Eu não sei o que é que vai acontecer, porque pode ter dia que ele não diga nada. Pode ter dia que tu vai dizer assim: estou aqui. E ele vai ficar sentado olhando para tu assim, ó. Tem dia que tu vai chorar e ele vai estar sorrindo. Mas tem dias que quando você entrar e você perseverar e você continuar cavando e você falar: Jesus, eu estou aqui, ele vai dizer: eu também, eu já estou aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque ele disse assim, ó, na sua palavra por meio do profeta Jeremias: buscar-me-eis e quando me buscardes de todo o vosso. Então escute, não acontece uma mágica quando você fecha a porta. Começa um processo. E que processo é esse? É que eu comecei a procurá-lo. Então eu fechei a porta um dia e estou procurando. Eita, parece que eu não achei. Amanhã eu vou voltar e vou cavar um pouco mais. Eu vou voltar no outro dia e vou cavar um pouco mais. Eu vou voltar um outro dia e vou cavar um pouco mais. Aí ele disse assim: e se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Ele diz assim, ó: e eu serei achado de vós. Sabe o que é ser achado? Ele dizendo assim: agora eu vou te ensinar o caminho simples de me encontrar. Agora você não vai precisar mais me procurar, porque você já me encontrou. E quando você me encontrar, eu vou mudar a sua sorte. Quantos querem ter a sua vida mudada por Jesus? Mas sabe o que é ter a sorte mudada?
Tem gente que acha que é assim: eita, pastor, estava com azar danado, né? Primeiro que crente não tem azar, tu é crente, em nome de Jesus, amém? Um dia desse eu estava com alguns pastores e um passou por debaixo de uma escada. Aí disse: misericórdia. E voltou, disse: que foi isso? Ele disse: não, nada. Eu disse: você voltou por debaixo da escada porque você ficou com medo de ter azar. Ele disse: não, é porque... Eu disse: tá bom, vou fazer um teste com ele. A gente chegou no lugar, ele tirou a sandália, eu virei a sandália dele. Ele olhou para mim. Ele está querendo desvirar a sandália? Aí ele disse: gente, a nossa vida está impregnada de coisas que são mentira e a gente acredita como se verdade fosse. Então, por favor, quer acreditar numa verdade? Acredite, Jesus está vivo e Ele escuta você. Essa é a verdade mais incrível. Então, se você passar debaixo da escada, ver um gato preto, vir embocar a sandália ou colocar a camisa ao avesso, Jesus continua sendo a sua sorte, amém? Só que Jesus ser a minha sorte significa, o que é que Ele está dizendo? O que é que Deus está dizendo? Eu vou mudar a sua sorte. Ele está dizendo: eu vou mudar o seu destino. Eu vou mudar a sua história. Vocês já ouviram muita gente falando sobre predestinação? Quem já ouviu isso? Tem muita gente que me pergunta isso, né? Pastor, eu estou pensando em congregar na fonte e eu gostaria de saber. Eu digo: pois não, o quê? O senhor é calvinista ou arminiano? Eu digo: rapaz, eu sou calvo, mas eu tiro logo tudo para não ficar parecendo a cabeça de um palhacinho. Não, pastor, é sério, o senhor crê na predestinação? Eu disse: creio. Eita, então o senhor não crê no livre-arbítrio? Eu disse: creio também. Ele: e agora? Eu disse: pois é. Mas e aí, pastor? Eu disse: deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Se eu disser assim, nesse momento, eu vou subir no avião, pularei do avião e pela minha fé criarei asas e voarei, isso vai acontecer? Ele disse: não, né, pastor, isso é doidice. Eu disse: pois é, essa é a doidice do livre-arbítrio. Ele: eita, pastor. Eu disse: todavia, se na minha história eu disser assim, eu vou me afastar, não vou para a igreja, vou viver pecando, porque um dia eu vou voltar, isso garante que eu vou voltar para a igreja? Ele disse: também não. Então eu disse: então deixa eu te explicar o que é a junção dessas duas coisas sem a perspectiva do homem. Sabe o que é predestinar? Predestinar é você predar um destino para alguém. Como assim? Quando você começa uma graduação na faculdade, você tem a oportunidade de um dia participar de uma formatura. E você vai começar com várias pessoas na sua turma que vão viver os seus períodos. Se você conseguir cumprir toda a carga horária, todas as cadeiras concluídas, vai chegar um dia que você vai colocar aquela roupinha estranha, com aquele chapeuzinho quadrado, vai receber um canudo e vai dizer: eu estou formado. É verdade. Mas se no meio do caminho você desistir, você nunca vai viver esse dia. O que é que acontece? É que há um destino reservado para quem conclui e há um destino reservado para quem não conclui. O Senhor predestinou um destino para aquele que encontra o Senhor. E que destino é esse? É de que aquele que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador será salvo. Salvo do quê? Da ira de Deus. Então todos nós estamos destinados à perdição. Porém, o Senhor está nos dando um predestino. Opa, estou convidando vocês para a faculdade da redenção. E se vocês entrarem nesse lugar e escolherem, decidirem ter uma vida para a minha glória, então o destino que eu tenho para vocês é o de salvação. Todavia, se vocês escolherem e decidirem ter uma vida que é para a glória de vocês, eu também tenho um destino para vocês, que é a perdição. A única coisa certa é: todos nós que estamos aqui dentro, fora ou em qualquer outro lugar, fomos criados para a eternidade. Amém? A questão é só que eternidade nós vamos viver. A eternidade ao lado do Senhor ou a eternidade distante do Senhor. Alguns viverão para sempre com Ele. Eu creio que aqui estamos essas pessoas, amém? Outros viverão para sempre sem Ele. E isso é o que traz o caminho para mim e para a sua vida. De maneira simples, de verdade. Com a vida que você tem, com a conduta que você tem, com o tipo de homem e de mulher que você é hoje, de verdade. Não é pela sua vontade não, é
pela palavra. Se hoje você bater a caçuleta, onde vai ser a sua eternidade? Para sempre com ou para sempre sem? A única coisa certa é que com ou sem, todos vão lembrar que só Jesus Cristo é o Senhor. O texto que nós vamos ler, irmãos, fala justamente sobre um tipo de coisa que eu acredito que tenha acontecido nos dias de hoje. E eu quero ser muito objetivo, porque eu quero orar pelo coração de vocês hoje. Orar para que o Senhor nos dê graça de andar nesse lugar de simplicidade. João capítulo 19, a partir do verso 23. Se você puder, repita comigo assim, por favor, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. O cenário aqui é desolador, irmãos. Jesus, ele foi traído por um amigo, preso pelo Sinédrio, levado até a presença de Pilatos. Pilatos propõe uma troca, porque era ocasião da Páscoa, e ele sempre soltava um presidiário. E ele pediu para que o povo escolhesse entre Jesus ou Barrabás. E o povo escolheu quem? Barrabás. Então cuidado quando você escuta o povo dizendo: a voz do povo é a voz de Deus. Não é não. Escolheu Barrabás. Jesus, ele é levado pelos soldados romanos, e primeiro ele é açoitado. Jesus, ele é espancado. Depois Jesus, ele agora é marcado com uma espécie de chicote que tinham ossinhos do tornozelo do cordeiro feitos como uma garra, que arrancavam a carne das costas de Jesus. Depois de Jesus ter sua carne completamente marcada, e esse é o cenário de terror, eles trazem agora uma coroa feita de espinhos, que são mais ou menos do tamanho do indicador, do meu dedo indicador, e eles são tão firmes que eu uma vez vi um médico, um legista, falando que aquele tipo de espinho ele é capaz de perfurar o crânio de um homem. E aquela coroa foi colocada na cabeça do nosso Senhor. E depois colocaram um manto nele, colocaram uma roupa nele, vestes, e disseram: esse é o rei dos judeus. Agora trouxeram uma cruz para Jesus, que não havia sido feita para ele. A cruz que Jesus morreu estava preparada para outro ladrão, que era Barrabás. Então a cruz de Jesus não tinha o tamanho dele, tinha o tamanho de um homem. O que é que eu aprendo com isso? É que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores. A cruz não tinha o tamanho para guardar o Cristo. A cruz tinha o tamanho para matar um homem, para ser o lugar da vergonha de um homem. E Jesus tomou o lugar da nossa vergonha. Agora Jesus, ele é levado carregando essa cruz. Chega um momento do caminho que Jesus não está mais suportando. Vai passando um homem, um certo Simão da cidade de Cirene, conhecido como Simão Cirineu, e ele é contemplado a carregar a cruz junto com Jesus. E ele carrega a cruz com Jesus até o Gólgota, o monte da caveira, o Calvário. Jesus, ele é cravado na cruz, com pregos que são do tamanho do meu braço, do meu antebraço. São cravados em suas mãos, em seus pés, e batidos do outro lado. Foi isso que fizeram com o nosso Senhor. Mas antes de Jesus ser levantado na cruz, você lembra que depois de espancar, depois de ser açoitado, depois da coroa de espinhos, colocaram um véu sobre ele. Você lembra disso? Sabe o que é que fizeram de Jesus ser colocado na cruz? Arrancaram as vestes de Jesus. Gente, quem aqui já levou uma queda e arrancou o chamboque do joelho? Para você que não é do Nordeste, chamboque é ralou a carne do joelho. Eu não sei se você já teve a brilhante ideia de tentar colocar um pano em cima. Quem já teve essa brilhante ideia? Que maravilha.
Eu não sei se você ainda tem a brilhante lembrança do que aconteceu quando você puxou o pano. Agora imagine um homem com a sua carne completamente dilacerada, com uma túnica fixada em suas feridas, e o texto diz que arrancaram dele. As feridas estancadas se abriram de novo. Cravaram o nosso Senhor numa cruz, sem roupa, com a sua intimidade exposta. Não é como nos filmes não, tá? Que ainda colocaram um lencinho branco ali. Não. Ele estava desnudo, humilhado e dilacerado. Agora, esses soldados, diz a palavra, verso 23: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Irmãos, sabe o que é que eu vejo nesse texto? Eu vejo nestes dias um tipo de mensagem que tem sido liberada sobre o povo de Deus, onde parece que cada igreja tem seu próprio Cristo, onde parece que cada igreja, cada denominação tem o seu próprio Jesus. E não obstante cada igreja, cada denominação ter o seu próprio Jesus, agora parece que de alguma maneira aqueles que não querem se submeter a uma vida de igreja, a uma vida de comunhão, a uma vida de congregar, porque realmente congregar não é fácil, é uma coisa difícil, porque você está se afiando, está se machucando, está sendo cuidado, mas está sendo machucado pelo mesmo povo. Por isso que o autor de Provérbios diz assim, ó: assim como o ferro afia o ferro, um homem afia outro homem. Quem aqui é casado? Quem nos afia mais do que o nosso cônjuge? Quem aqui é o homem casado? Quem nos afia muito mais do que a nossa esposa? Mores, você me afia demais, Mores. Você é um afiador incrível. Você me afiou tanto que você me tornou uma lâmina que parece um espelho. Mas sabe qual a beleza do fio do corte do espelho que há em mim? É que como é você que afia, sempre que olham para o espelho da minha vida, enxergam a sua imagem. Tome. Calma. Vamos continuar sendo afiados. Quem nos afia mais? Gente, às vezes eu prego numa conferência, aí sai o povo, meu Deus, repostando o que eu falei e tal, e não sei o que. Eu posso tirar uma foto, pastor? Uma foto. Quando eu entro no carro, vem a minha máquina de afiar tramontina, Mores, e ela diz assim: a glória é só de Deus, né, meu filho? Oxente. Não, eu não estou dizendo que você se ensoberbeceu, não. Eu estou falando isso para que você não se ensorbebeça. E eu vou continuar lhe falando, você achando bom ou não. Gente, tem hora que eu fico, meu Deus, você não pode nem curtir um momento como esse. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas que nos afiam são verdadeiramente as pessoas que nos amam. Agora, quem está te afiando não está te expondo. Escute isso. Não confunda o confronto com a exposição. Meu pastor sempre fala: quem nos ama nos confronta, quem confronta, confronta em secreto. Mas quem expõe não te ama, porque ele quer te envergonhar. Então cuidado com pessoas que querem te expor. Pessoas que expõem, só que elas estão falando mal de você ou sobre você. Ah, mas eu falei na frente dele. Mas está expondo, porque está falando para outras pessoas. Quem confronta em amor não, chama e em amor confronta
e fala verdades. E se você receber essa verdade, você muda e vai se tornar uma lâmina mais afiada, para ter um corte mais preciso e glorificar o nome do Senhor, amém? Então, por favor, irmãos, não fuja de uma vida de relacionamento, porque é nesse lugar que você vai ser afiado, é nesse lugar que você vai ser ajustado, é nesse lugar. Agora, para pensar nisso, que esse tipo de Cristo que estão criando é um Cristo que muitas vezes é colocado diante do Cristo da Bíblia. E esse Cristo, ele é tão livre da capacidade de afiar, da capacidade de confrontar, que parece que o Cristo que criaram para os homens, ele é bonzinho, e o Cristo da Bíblia é ruim. Porque o Cristo que os homens criaram, tal qual esses homens que repartiram as vestes de Jesus, eles repartiram o nome de Cristo, e eles criaram um Cristo que aceita tudo. E eles criaram um Cristo que tudo que é pecado, ele está tudo bem, o bichinho. Esse Cristo, parece que ele é até contra a igreja. Esse Cristo, parece até que ele se tornou alguém que é partidário. Ele escolhe quem amar. E muitas vezes depende até de quem você vota. A ponto de ouvirmos irmãos, e gente, isso é sério, de ouvirmos irmãos dizendo que se você vota no candidato tal, você é do diabo. Se você vota no candidato tal, você é de Deus. Estão partindo Cristo. Estão querendo dizer como Cristo tem que ser, quem Ele tem que escolher e quem Ele tem que amar. Só que esse Cristo é um Cristo que nos ama, que nos perdoa, mas que nos confronta, amém? Lembra da mulher de João 8? Eu preguei há 3 semanas atrás aqui. Aquela mulher conhecida como a mulher adúltera. Olha o título da irmã. Por que não colocaram a mulher perdoada? Não é verdade? Está lá, a mulher adúltera. Para mim ela é a mulher perdoada. Aquela mulher que foi flagrada em pecado, lançada aos pés de Jesus. Toda a história que você conhece. Senhor, pela lei de Moisés, essa mulher que foi flagrada em pecado tem que ser apedrejada. Jesus também, quem não tiver pecado, quer tirar a primeira pedra. Acusados pela sua consciência, todos soltaram as suas pedras, dos mais velhos aos mais novos, e foram embora. Jesus olha para a mulher e diz assim: onde estão os teus algozes? Onde estão aqueles que te acusam? E ela disse: eles foram embora, Senhor. Não te condenaram? Não. Ele disse: então eu também não te condeno. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus não nos condena e nos perdoa, amém, irmãos? Porém, a última palavra que ele liberou para a mulher foi: agora que você foi perdoada, agora que você encontrou misericórdia, agora que você encontrou graça, não peque mais. Você acha que Jesus imaginava que aquela mulher nunca mais pecaria? Quando ele disse não peque mais, ele está dizendo assim: o que te trouxe até aqui não pode mais continuar governando a sua vida. Eu sei que você tem falhas, eu sei que você tem erros, mas até hoje você foi uma pessoa que escolheu andar no pecado. Hoje a minha palavra para você é: não ande mais no pecado. Porque se você decidir, escuta o que eu estou lhe dizendo, irmãos. Se você decidir andar no pecado, depois de receber um perdão de Deus, as pedras que não te encontraram vão te encontrar. Vão, meus irmãos. Porque dessa vez elas não vão ser atiradas pelos outros pecadores, mas é pela justiça do Senhor. Ele diz a sua palavra que ele é como uma pedra que não se despedaça, que se alguém bate contra ela e cai, ele esmaga. A Bíblia diz que ele é o firme fundamento da igreja. Diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi colocada como pedra de esquina, pedra angular. Sabe o que é a pedra de esquina? Sabe o que é a pedra angular? Antigamente eles não tinham, né? Hoje os engenheiros, os arquitetos, eles têm recursos tecnológicos, né? Tem treina com raio laser, tem medidores, drones, satélites e anjos e querubins. Naquela época não, gente, era tudo muito arcaico. Então, para que uma edificação fosse feita de maneira aprumada,
Duas coisas eram usadas: uma pedra de esquina e um prumo. A pedra de esquina era o lugar onde todo o resto ia ser montado, e ela era o sustento. Quando eu e Moura estivemos lá na região de Gadara, há 2 anos atrás, a gente chegou num lugar e nos mostraram, não foi, Moura, uma pedra de esquina. Havia uma edificação e a pessoa mostrou: ó, essa aqui é uma pedra de esquina. Se alguém puxar essa pedra aqui, toda essa muralha aqui cai. Gente, era uma muralha gigante, e a pedra de esquina estava lá protegida. Se alguém removesse, tudo caía, porque tudo começou a partir de um lugar. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Tudo que existe começou a partir de alguém, e esse alguém é Cristo. Cristo em vós é ainda e sempre será a esperança da glória, amém? Então esse Cristo que nos confronta e que nos ama, que nos perdoa, mas que nos dá uma responsabilidade, ele não pode continuar, irmãos, sendo um motivo de briga de homens. Tem gente que está partindo, não mais agora as vestes, mas o corpo de Cristo. Tem gente que está partindo, não mais as vestes, mas a palavra. Lembra quando no Salmo 144, no verso 8, o salmista está pedindo que o Senhor o livre das mãos daqueles que fazem coisas ruins, daqueles que são maldosos. E no verso 8 ele diz assim: porque estes homens torcem a verdade. Sabe o que é torcer a verdade? É você pegar uma verdade e mudar um pouco ela, para que algo seja aceito. Então Deus é amor, eu vou torcer o amor para que a minha escolha de amor seja aceita. Deus é paz, eu vou torcer a minha escolha de paz para que os erros que eu cometi em nome da minha paz sejam aceitos. Vocês já viram pessoas que dizem assim: eu menti para evitar um mal maior? Quem já ouviu isso? E quem já fez isso? Eu sei que dá vergonha levantar a mão, por isso que eu não levantei também. Mas deixa eu falar para você uma coisa: nenhum homem desse mundo tem poder para alterar a simplicidade da palavra que Cristo já estabeleceu. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Os irmãos da igreja da Gália recebem uma porção profunda de fundamento, de verdade, da simplicidade do Evangelho, e há um grande despertar, conversão em massa, derramamento do Espírito. E eles estão estabelecendo, ali surge uma igreja pujante, crescente, e mesmo sendo numa região grega, ou seja, numa região de gentios, essa igreja começa a crescer e a criar uma forma. Só que com o passar dos anos algo acontece. A igreja começa a abrir mão da simplicidade. A igreja começa a abrir mão dos fundamentos básicos, daquilo que é elementar, daquilo que é mais importante e que é o que mantém o povo de Deus de pé. Então Paulo vai trazer uma exortação para essa igreja, que se aplica para a igreja também nos dias de hoje. Acompanhe comigo Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, e nós vamos ler até o verso 8. Veja o que ele vai dizer: admiro-me que vocês estejam, escute, abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é um evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema. Eu vou repetir: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu,
pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema. Sabe o que significa a palavra anátema, irmãos? Amaldiçoado, maldito. O que é que Paulo está dizendo? Vocês foram edificados, fundamentados, e eu deixei pessoas que estão afiando vocês, pessoas que estão confrontando vocês. Porque, irmão, naquele dia, lembra, volta para a mulher de João 8. Naquele dia a mulher de João 8 foi perdoada daquele pecado. Isso significa que ela estava pura agora de tudo? Sim ou não? Não. Ela agora precisava abandonar outras práticas também. Irmãos, o fato de abandonarmos um pecado não significa que eu tenho agora uma concessão para manter outros. Quem está me entendendo, diga um amém. Porque nós muitas vezes, não aqui em outros lugares, parece que as pessoas têm um senso de que eu era muito ruim nisso e me tornei bom. E eu me tornei tão bom nisso que eu posso continuar com essa outra coisa que é ruim. Mas assim como eu me libertei dessa, um dia eu vou me libertar daquela. E muitas vezes a gente está usando isso como uma desculpa para manter na nossa vida coisas que Deus já mandou eu deixar para trás. Agora o que é que Paulo está dizendo para os Gálatas? Ele está dizendo assim: vocês aprenderam, vocês entenderam, mas só que tão rapidamente vocês estão deixando o ensino para ouvir pessoas que estão pregando um evangelho diferente. Ou seja, nem evangelho é. Irmãos, deixa eu ser muito sincero com você. Sabe o que é que tem enganado a igreja hoje? É quando alguém oferta para a gente aquilo que a gente quer. É quando alguém nos apresenta o Cristo que a gente quer. É quando alguém nos dá o versículo com a interpretação que a gente queria que fosse. E a gente começa a amortizar o pecado. A gente começa a tratar com leveza coisas que Deus trata com peso. A gente começa a consentir na nossa vida coisas que Deus odeia. E veja, Deus ele não odeia pessoas, amém? Amém, irmãos? Mas ele odeia práticas, minhas, suas e de qualquer outro. Existem coisas, para pensar, irmão. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor lhe dá uma lista de coisas que ele abomina. 6 coisas, na 7ª, mas tem uma coisa que Deus odeia. Ou é o contrário, ele odeia uma coisa e ele abomina. Mas está na Bíblia. E ele sabe o que é que ele abomina? Ele abomina a divisão, a fofoca no meio dos irmãos. Pastor, eu não fofoco na igreja, glória a Deus. E no seu trabalho? Não, pastor, e na sua família? Não, pastor, é fofoca gospel. Fofoca gospel é o sussurro de Satanás. Não, então, eu não estou falando mal não. É só para edificar. Ficar se sabendo de fulano. Vai cuidar da tua vida, desocupado. Pega a saliva. Vocês não, quem fofoca aí por aqui? Que graças a Deus, todos, hashtag somos todos anjos. Pega a saliva que tu usa para fofocar, para ser maledicente, para acusar quem caiu, e usa para interceder por essa pessoa. Vai te converter, terra seca. Sai, Silas Malafaia. Usa para interceder. Mas não, irmãos. A gente vive numa geração que parece que torce para outros homens caírem. Está vendo aí, fulano? Era tão santo aí agora. Cara, vai interceder, irmão. O papel da igreja é levantar o que caiu e não enterrar. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Nós seguiremos o Cordeiro que perdoa. Amém? Jesus chamou um dos 12 e ele: mestre, eu posso enterrar o meu pai antes de ir? E Jesus, manso e humilde, cheio de amor: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você, porém, vem e segue-me. Jesus não estava sendo insensível com o irmão. Ele estava ensinando uma coisa. O nosso papel não é enterrar aquele que caiu. O nosso papel é seguir o Cordeiro, é seguir Jesus. E para o que caiu, a igreja tem que ter só uma coisa:
não é uma pá de areia, é uma mão estendida para levantar. Quem sentencia os homens é Deus, Ele é juiz. Nós somos irmãos e servos de todos, amém? E eu não estou falando, irmãos, que com isso a gente vai abrir concessões, e a gente está falando desse evangelho. Mas não torça a verdade, porque quem ama vai confrontar em amor, mas também vai dizer: eu estou aqui contigo para o que você precisar. Diga assim comigo: só tem um tipo de pessoa que não consegue alcançar perdão. Diga assim: é aquele que não se perdoa. E talvez eu esteja diante aqui de algumas pessoas que não se perdoaram de coisas que fizeram. E isso está travando a sua história. Isso está travando o seu destino. Porque você acha que deixar para trás as coisas que para trás ficaram foi um momento. Não, irmão. Deixar para trás as coisas que para trás ficaram é um estilo de vida. A gente precisa todos os dias deixar para trás as coisas que para trás ficaram. Porque parece que em algum lugar da história aquela coisa tenta voltar para a nossa vida outra vez. Tenta retornar para a nossa vida outra vez. E a gente precisa estar com a nossa casa cheia da presença do Espírito Santo, amém? E como é que eu encontro essa presença? É simples. Você não tem que fazer uma campanha de oração, de dinheiro. Não. Você só tem que fazer duas coisas: amar Jesus e honrar a sua palavra. É simples. É só isso. Agora, Paulo, ele continua dizendo algo que me chama a atenção. Ele diz assim, ó: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, eu estava vendo um vídeo hoje na internet que era assim, era um vídeo engraçado, mas que para mim fala muito sobre um tipo de pessoa que existe hoje. O vídeo era um rapaz dentro do elevador, ele estava sozinho, e tinham 4 capacetes dentro do elevador. Aí entrava uma pessoa, pegava um capacete do chão e colocava na cabeça, e o cara olhando assim, né? Aí entrava uma segunda pessoa, pegava o segundo capacete e colocava na cabeça, e ele olhando. Entrou uma terceira pessoa, pegou um capacete do chão e colocou na cabeça, e ele olhando. Ele era a 4ª pessoa, e tinha quantos capacetes? 4. Só ele estava sem capacete, sem entender o que era, sem perguntar o porquê, sem ter noção do ridículo. O cara foi lá, pegou o capacete e colocou na cabeça. O mundo tem vivido assim. Desde quando disseram que o errado agora é certo? Não é porque tem 3 pessoas tratando o errado como certo que você tem que fazer a mesma coisa. E sabe qual é o problema? É que aquele que não está com o capacete da salvação continua colocando o capacete da vergonha na cabeça. Eu estou porque todo mundo faz, todo mundo pode, todo mundo, tudo é todo mundo não. Tua mãe já dizia, lembra não? Não é todo mundo. Sabe por quê? Porque se você diz que nasceu de novo, honre o sangue dele que desceu naquela cruz por você. Porque agora diz a palavra: vós sois povo eleito, raça santa, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio universal, chamado para as boas obras. É isso que você é. Não alguém que vive dentro de um efeito manada social. Aí fulano corre para um lado, eu corro também. Aí fulano corre também. Não, irmãos. Eu quero que você atente para o que é simples. Por favor. O que nos une, escute isso pelo amor de Deus. Escute isso pelo amor de Deus. O que nos une não é uma preferência política, não é um time de futebol. Inclusive, coronel, parabéns pelo título da Libertadores do Botafogo do Rio de Janeiro, a estrela solitária. Parabéns, o senhor merece demais. Aconteceu aquilo que parecia que nunca ia acontecer. Meu Deus, é bom gritar é campeão, né? Mas não esqueça, quem tem mais no Rio tem 3. Tome. Onde é que eu estava antes do meu coronel me atrapalhar? Quem? É o quê? O Palmeiras não tem mundial.
Marcinho, Jesus te ama, fica tranquilo. O que nos une, irmãos, não são essas coisas. Partido político de futebol, tudo bem. Ou o coronel é botafoguense. O homem é crente que torce pelo Botafogo. Ainda diz que é mais do que vencedor. É possível amar pessoas que pensam diferente de você, se uma coisa vocês tiverem em comum: Cristo como único e suficiente Salvador. Ele disse: é pela unidade de vocês que conhecerão quem eu sou. Então, por favor, meus irmãos, pelo amor de Deus, escutem isso. É simples. É simples. Eu sei que a gente se irrita com algumas coisas, com algumas práticas, com algumas falas, eu sei disso. Mas não esqueça, o rei que está sentado no trono, ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Então o que eu preciso nesses dias é aprender a não permitir que a minha mente seja perturbada por um evangelho pervertido. E ele encerra dizendo: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja o quê? Anátema. Você sabe o que significa a palavra evangelho? Eu quero encerrar aqui. Quem sabe o que significa a palavra evangelho? Numa tradução livre seria boa notícia. E eu quero lembrar para você qual é a boa notícia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Agora, pula lá para o capítulo 3. A partir do verso 12. João capítulo 3, verso 12. Diga assim comigo: as coisas terrenas complicam, as coisas celestiais simplificam. Todas as vezes que você tentar dar uma interpretação terrena para algo celestial, você vai deixar de entender o que é celestial. Porque as coisas celestiais são simples. Elas são explicadas por meio do Espírito. E esse Espírito que habita em nós se manifesta por meio do relacionamento. Veja o que Jesus vai dizer. A boa nova do Evangelho. Verso 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas que são celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Obrigado, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Irmãos, as coisas de Deus são simples, porque elas estão na luz. As coisas de Deus são entendíveis, porque elas estão na luz. Todas as vezes
que você vê o homem pregando um evangelho que é impossível de ser vivido, não é o evangelho de Cristo que ele estava pregando. Todas as vezes que você vê um homem mostrando um estilo de vida que parece intangível, não é em Cristo que a vida daquele homem está. Porque os homens que falam sobre Cristo falam com simplicidade, e os homens que vivem para a glória de Cristo vivem com simplicidade. Quantos aqui querem encontrar esse tesouro que se chama simples? Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar. Porque Deus amou o mundo, amou o cosmos, toda a criação, de uma forma tão intensa, que Ele deu o seu Filho unigênito. Agora escute isso, preste atenção aqui em mim, não se distraia, por favor. Você lembra que Jesus, Ele nos envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é chamado de Espírito da adoção. E diz que a palavra vai dizer que o Espírito, o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que agora nós somos filhos. E a partir da adoção, Cristo deixa de ser o unigênito para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus, o Pai, entregou Cristo, Ele não era o primogênito, Ele era o unigênito. Irmãos, Deus não deu do que Ele tinha em abundância. Deus deu a única coisa que Ele tinha. Deus não escolheu um dos filhos, Deus escolheu o único filho. Deus, Ele não deu do que sobrava, Ele deu tudo o que Ele tinha. Deus de Deus, Senhor de Senhor, gerado, não criado. Como diz o credo niceno, que os pais da igreja defenderam lá no concílio de Nicéia. Esse é o Cristo que nós vivemos e declaramos. O Rei de toda a glória se despiu de tudo o que estava impregnado nele, para se fazer um homem comum. Sabe para quê? Para nos perdoar de coisas imperdoáveis. Esse é o Cristo. E aí Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses que ele rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos. Tetelestai significa está pago, está consumado. Sabe onde isso era colocado? Quando um prisioneiro terminava a sua sentença, ele recebia um documento do Estado que estava escrito lá, Tetelestai. É tipo assim, eu não devo mais nada. E na cela era fixado um papel onde estava escrito isso, Tetelestai. Ele pagou o que devia. Jesus pagou uma conta que era impagável para mim e para você. Então, por favor, de maneira simples, mas profunda, sujem as unhas com a mão na terra, até encontrar o baú da simplicidade. E quando encontrarem, guardem no coração essa palavra. Para quê? Para não pecar contra Ele.